Olá, estamos aqui ao vivo no Método Fluir, né? Começando a nossa live de hoje. Vou colocar o tema aqui agora. Vamos falar? O que acontece quando os filhos assumem o lugar dos pais. Isso, essa é a nossa live de hoje, tá? E aí a gente quer que você esteja entrando, tá bom? E falando e perguntando. Nós estaremos aqui, eu, Lívia e Luiz. Isso. E Luiz. Nós estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante, que na verdade reflete aquilo que a gente vive, situações que a gente percebe que nos tiram do lugar certo, que nos trazem transtornos, que nos trazem dificuldades. Uma questão muito comum de acontecer e que, como eu já disse, acaba atrapalhando a nossa vida de uma maneira que a gente não tem noção. A gente acaba perdendo muito daquilo que Deus tem para nós, né? Porque quando os filhos querem ensinar os pais, acham que sabem mais, por amor, né? Eles querem isso é tomar o lugar dos pais, é ensinar, é querer consertar. Quando eles fazem isso, eles perturbam a ordem normal da família. E aí teremos efeitos que não são bons. Sem dúvida alguma. E esses efeitos, eles acabam trazendo para nós problemas em todas as áreas da nossa vida. A nossa questão financeira, a nossa questão emocional, a nossa questão relacional dentro do nosso casamento, o nosso sentimento em relação à vida, nos traz insegurança, nos traz medo. Estar fora do lugar é a pior das coisas que a gente pode viver. E é justamente isso que o posicionamento sistêmico me ensina. Eu tenho que descobrir que, sem querer, sem perceber, por amor, eu estou construindo algo que não é bom para mim, eu estou com uma postura que não é boa para mim e inocentemente eu estou caminhando para coisas ruins na minha vida. Então, o que o Luiz falou, uma palavra assim, chave, é postura. Na verdade, o que é postura, então? Dentro do meu coração é o que eu penso. Eu acho que eu sou melhor do que os meus pais. E hoje a gente tem vivido numa geração assim, que os filhos sabem mexer, por exemplo, com a tecnologia, né, com essas questões aí todas que os pais hoje não é da geração deles. E aí os filhos começam com arrogância, né, com achar que sabem mais. Com isso eles tomam essa postura de maior do que os seus pais. No fundo, isso é algo que a gente tem que ter muita maturidade, cuidado e perspicácia para analisar. Nós não estamos dizendo que um filho não ajuda o pai, nós não estamos dizendo que não há sobre os filhos uma missão de serem complementares, de estarem juntos. Mas a questão é a forma como você, no fundo, acha que a realidade é. Então, quando eu olho para meu pai e falo assim, meu pai está velho, meu pai está acabado, quando eu tiro a minha força, porque quando eu não acho que o meu pai, ele é grande para mim, ele é aquele que me deu a vida, ele é aquele que pode me ajudar, ele é aquele em quem eu busco vida, que eu busco vitalidade, em quem eu busco essa energia para caminhar, na verdade, essa capacidade de superar problemas, isso tudo vem da forma como eu olho para os meus pais. Então a força que eu tenho para viver, isso é muito forte, força. A força que eu tenho para viver, ela vem dos meus pais, nunca esqueça disso. Então todas as vezes que você, de uma maneira desavisada, distraída, olhar para os seus pais com um olhar de diminuição, de desprezo, sem reverenciá-los mesmo, como alguém que Deus usou para te trazer a vida, e isso é forte demais. Você precisa descobrir que a vida é o dom maior, é o presente maior, é a dádiva maior que nós recebemos de Deus. Todas as vezes que você, de uma maneira não intencional, mas uma maneira de desleixo, de falta de cuidado, você se deixa levar por aquilo, você acaba perdendo a sua força e perdendo a capacidade de prosperar, de crescer, de ir além daquilo que você tem vivido. Então, para a gente prosperar, nós temos que respeitar
o que os nossos pais são, o que eles viveram. Nós temos que aprender com a vida deles, com o que eles viveram. Se eles viveram antes, eles são maiores do que nós. E também nos alegrar. Você sabe que é difícil, às vezes, é nos alegrar, né, com os nossos pais, com o pai e com a mãe. Ah, não conheço meu pai. Não tem problema, porque a vida passou por você, mesmo que você não o conheça. A gente aprende as coisas, é algo até meio invisível. Você já percebeu que às vezes você repete algumas situações, até gestos que são de uma tia, de um avô, de um pai, que você nem conhecia? Então a gente entende que isso é o sistema familiar, né? Esse sistema familiar, as informações são passadas imperceptíveis, né? Elas são imperceptíveis para nós. Então, olha, você pode estar perguntando aí, pode colocar pergunta, a gente quer estar respondendo, e o tema é esse: o que acontece quando os filhos assumem o lugar dos pais? Então, assumir o lugar dos pais é achar que pode ensinar. Eu posso entrar no relacionamento de casal dos meus pais, né? Eu acho assim, meu pai e minha mãe tá tendo briga demais. Isso pode ser uma criança pensar isso, até um adulto pensa, não, meu pai e minha mãe, eles têm que aprender a fazer coisas boas, eles não fazem coisas boas. Então a minha mãe, quando eu começo a querer ensinar, querer julgar, querer achar que eles estão vivendo de forma ruim, e eu chego com essa postura, né, como o Luiz falou, essa postura de maior, aí eu estou trazendo essa perturbação na hierarquia. Aí eu estaria assumindo o lugar dos meus pais. O que vem? Peso. Já viu pessoas com dores nas costas, né? Fica pesado aqui, dor nos ombros, dor na coluna, porque às vezes você está carregando, você está vivendo um papel, uma tarefa, um sentimento que não é seu, mas do seu pai ou da sua mãe, né? Quer dizer, olha só que coisa interessante. A questão não é se o conselho que você vai dar para sua mãe é bom ou ruim. Não é isso. A questão é que você não tem que dar conselho para o seu pai e para sua mãe nessa questão da vida pessoal deles. Não é seu papel. É como se você estivesse entrando em algo que não está no seu alcance, na sua alçada. Então, entenda isso. Luiz Antônio, mas eu vejo meus pais. Deixa eles se resolverem. E você que é pai e que é mãe, não coloque os seus filhos, é uma coisa muito importante também, a gente quer falar, não coloque os seus filhos no meio dos seus conflitos, no meio dos seus problemas. Cuidado com aquilo que você vai compartilhar com seus filhos, para que você não traga sobre eles um peso, gente, peso mesmo. Então, como a Lívia falou, a gente vai ter dor de cabeça, dor nas costas, ansiedade. Ansiedade por quê? Porque eu estou tentando resolver alguma coisa que não é minha, que não é da minha competência, que é maior do que eu. Maior do que eu, não porque eu não consigo entender daquele assunto, maior do que eu, porque são pessoas que eu não tenho autoridade para trabalhar com elas. Então, se alguém é menor que você ou igual a você pode compartilhar. Mas os meus pais, eles têm sobre eles uma autoridade, uma realidade que não é minha. E que quando eu quebro isso, cara, é muito ruim. Então eu entro no lugar dos meus pais. Existem também situações muito interessantes, né? Esses dias eu vi uma história muito forte. A história de um homem que não teve pai, o pai dele foi alguém ausente, e o filho dele ficava julgando o avô em detrimento, em favor do pai. Quer dizer, o filho falava assim, olha, meu pai é tão coitado, olha o que meu avô fez com meu pai. Quer dizer, isso é um absurdo. Luiz Antônio, você está muito radical. Não entra nisso. Você não tem autoridade, você não tem tamanho para querer condenar seu avô, para ficar defendendo seu pai. Olha só que coisa perigosa. A gente vai entrar no lugar dos nossos pais, então nós já estamos sem Quando pai. A gente entra, isso, exatamente, quando a gente quer cuidar dos nossos pais, a gente fica maior do que eles, então a gente entra nesse papel de pais dos nossos pais, então nós ficamos sem pais. E a ansiedade, isso que o Luiz estava falando, a ansiedade, ela está nisso, nesse sentimento
de abandono, esse sentimento de que eu não tenho alguém para eu socorrer. Porque eu preciso de força, na verdade a minha força vem através das gerações. Deixa eu falar algo para você. Seus bisavós, seus avós, seu pai, eles te dão força. Quando você julga, quando você condena cada um daqueles que veio antes de você, você está cortando o fornecimento de vida, de energia, a provisão da sua vida. Você está se envenenando, se prejudicando, você está se privando da energia que aquela pessoa tem para você. O que ele fez não entra nesse julgamento. Pegue o que é bom. A nossa missão como filhos, como netos, como bisnetos, como tataranetos, como sobrinhos, é nós recebermos o que há de bom. Todas as pessoas têm algo de bom. Se você está vivo, se você tem características, fique certo, essas características vieram dos seus avós, do seu pai, você as recebeu como um rio que corre para o mar. Então esses dias eu gostei demais de uma frase que diz, né, que o mar ele está sempre cheio, porque ele está abaixo das montanhas e dos rios. Ele está sempre querendo receber. E nós temos que ser dessa forma, né? Nós como filhos, nós temos que aprender a receber. Só que às vezes nós excluímos, né, os nossos pais, os nossos avós. Olha a minha avó, nossos tios. A família minha, minhas avós, elas eram muito ruins. Meus avós. Quando a gente começa a condenar, o que o Luiz está dizendo também, eu acho que quando a gente começa a condenar, a gente está dizendo assim, olha, não dá para ouvir conselhos deles, não dá para viver a vida deles, então eu que vou ensinar. Aí quando eu faço isso, eu tiro aquelas pessoas que eram maiores que eles do que mim e que me davam força. O Luiz falou uma coisa muito importante, e nós como pais, nós temos que ensinar para os nossos filhos qual é o lugar deles. Nós precisamos de falar, olha, isso aqui, relacionamento entre eu e seu pai, deixa que nós resolvemos, mesmo que nós não estejamos mais nem casados, o filho não tem que entrar, o filho não tem que sentir a nossa dor, e às vezes a gente faz isso, a gente leva para os nossos filhos as nossas dores, os nossos problemas, e aí nós mesmos pais, tiramos os nossos filhos do lugar deles e nós fazemos com que eles assumam os nossos, né, o nosso papel, a nossa tarefa de resolver. Os nossos problemas. Então você quando faz isso, você está pegando uma figura muito boa. É um caminhão descarregando uma carga lotada num carrinho de mão. Você já viu um carrinho de mão? Pequenininho, que foi feito para carregar um pouquinho de terra. Aí você chega, pega uma Scania daquelas de 50 toneladas e joga tudo em cima do carrinho de mão. Não funciona. Aí você fala assim, nossa Luiz, eu sou um cara moderno, eu compartilho tudo com os meus filhos. Cara, você está equivocado, sinto muito. Você ser um cara moderno, a questão não é ser moderno ou não ser moderno, a questão é viver os princípios. Quando você vive os princípios, você é feliz. Quando você não vive debaixo dos princípios, você se torna alguém que transforma e transtorna a sua vida num grande tormento. Então a gente vê hoje filhos presos, filhos com muita ansiedade, com sentimento de não pertencimento, com sentimento de não saber para onde vai. É uma desordem, a pessoa entra em crise. Porque quando eu tenho alguma coisa que me assola e que não é para mim, cara, eu não vou resolver. Isso não é meu papel. Quando você dá alguma coisa para alguém, e aquela pessoa não tem a autoridade, o conhecimento, o respeito, né? Eu acho que ela precisa de ter um respeito, né? Pela história do outro. Aquela pessoa que veio primeiro, ela tem uma, né? Como eu estou falando, tem uma autoridade. Nesse sentido, autoridade, sentido, conhecimento, né? De vida, né? Não é autoritarismo. Então a gente tem que estar entendendo que se nós assumirmos o sentimento daqueles que vieram antes, se nós queremos resolver os problemas ou da minha mãe ou do meu pai, eu estou entrando num sentimento que não é meu. Eu vivi muito essa história, eu tive meus avós por parte de mãe,
meu avô teve alguns problemas e eu ficava julgando meu avô, condenando meu avô. Eu era adolescente, ficava falando mal do meu avô. Quem sou eu? E coisas pequenas, às vezes a gente pensa que nem estava falando mal, até queria colocar isso. Porque às vezes assim, o Luiz, porque a família, né, falava, não, olha, porque o avô, ele era muito rígido, ele era... Mas assim, eles não viam as histórias, talvez, de escassez. Então não respeitavam, falavam, não, porque ele era muito rígido, não deixava comer isso, não deixava comer aquilo, ou então ele brigava com a minha avó. As pessoas falavam isso, e a criança, ela só repete, né? Então assim, ele falava mal por amor à mãe, ou à tia, ou à avó, querendo defender, tadinha da minha avó, né? A minha avó sofria demais com o meu avô, ou então alguma pessoa falou, minha avó não tinha contato com meu avô, meu avô largou a minha avó para cuidar dos filhos. Isso é um julgamento, isso é uma condenação. E quando nós fazemos isso, nós estamos julgando, excluindo, saindo da ordem normal, né, a nossa vida. Porque aí quando a gente começa a julgar os nossos avós, a gente está se tornando maior do que eles. Então a gente está assumindo aquele papel e a gente está assumindo também um sentimento que não é nosso, é da avó, é da mãe, ou é da tia, e que às vezes elas não sentem isso. O mais engraçado, até o Luiz falando sobre isso, lá na frente, a avó dele estava muito bem com o avô, e eles lá emburrados, brigando, porque a avó era maltratada e não é. E se fosse... Também não era. Não estou falando, não é que é certo, mas isso não era da ossada do neto, você né? falar o seguinte, nós não concordamos com o que é errado, mas o papel nosso não é o de juiz. E se a gente tirar aquela pessoa, nós é que seremos prejudicados, porque a vida veio por ele, e quando nós recebemos a vida dos nossos pais, os nossos avós, deixa que eles serão julgados pelos atos deles, por Deus, pela vida. Nós não temos essa missão. A grande questão é essa. A gente gosta de ser juiz. Ser juiz é algo que nos destrói, porque o juiz está acima e nós não estamos acima. Nós viemos depois. Nós hierarquicamente estamos abaixo. Quando você pega alguém que não tem autoridade para resolver um problema, você vai criar um problema maior daquele que existia antes. E você vai se destruir, porque nós estamos trabalhando com relacionamentos, nós estamos trabalhando com a vida. Então eu sou, fazendo uma afirmativa meio engraçada, eu sou meus avós também. Eu sou 25% dos meus avós, 50% dos meus pais, do jeito que você quiser. Eu tenho 4 avós, cada um deles deu o meu pai e a minha mãe. Então quando eu tiro o meu avô e falo, meu avô, você não presta, você está se destruindo, se privando, se enfraquecendo. Cara, isso é uma coisa que tem que te incomodar. Você tem que ficar incomodado com isso, porque senão você vai ter o gosto de ficar julgando. Minha preocupação é que as pessoas falam assim, não, Luiz Antônio, você não viu o que meu avô fez com a minha avó, você não viu o que ela sofreu. Cara, ela sofreu mesmo. Deixe que ela conseguiu, e que esse papel de juiz, ele é terrível para você. Você tirando a vida de você mesmo. Cuidado com isso. E isso é o que acontece quando os filhos assumem o papel dos pais. Isso é assumir, né? É julgar, é ensinar, é condenar, é achar que sabe um pouquinho mais, ou que tem uma direção para... Esse saber, na verdade, meu amor, é bom te explicar o seguinte: saber as coisas não é o problema, a questão é postura. Postura. É querer ensinar com superioridade. Você não entender que você tem que reverenciar seu pai. Seu pai pode ser analfabeto, pode ter sido criado na roça, ele é o seu pai. Ele simboliza, ele tem a mística de uma autoridade colocada sobre a sua vida, e ele é maior que você e ele te abençoa. Se você não entender isso, se você subverter essa ordem, você está quebrando o princípio e se colocando infeliz, mal, destruído, não prospera. Isso não consegue prosperar em nenhuma área. A gente pensa que em uma, outra não, em nenhuma área da nossa vida, no profissional, porque a gente fica inseguro, porque se a gente assume o papel dos nossos pais, então a gente está dizendo, não preciso dos meus pais. Eu estou, por exemplo, vou ajudar a minha irmã a cuidar
do trabalho dela, a cuidar dos filhos, eu vou ajudar o meu irmão, eu entro no lugar dos meus pais para resolver as questões, né, da irmandade, ou então até mesmo do casamento, eu fico enfraquecido, eu fico sem os meus pais, eu fico com as costas enfraquecidas. Eu gosto de falar isso, ó, vamos ficar com as costas largas, né? Com as costas fortes. O posicionamento nosso é algo que revoluciona a nossa vida. Deixa eu te falar algo que você precisa experimentar. Estar no lugar é algo que nos refresca, nos restaura, nos revigora e nos dá capacidade para prosperar. Às vezes você vê pessoas que não prosperam, amarradas, presas, e eu conheço, e as pessoas que tiveram problemas com os pais, e tem muitas vezes a pessoa está sempre premida por uma boa razão, por uma coisa justa. Uma vez eu conversei com um senhor, ele falava, minha mãe, ela não aceitava a minha mulher, e eu briguei com ela, e eu não aceitava a minha mãe porque ela brigava com a minha mulher. Eu falei, cara, você não precisa ficar brigando com a sua mãe pela sua mulher. Aceite a sua mãe e aceite a sua mulher. Se sua mãe não quiser aceitar a sua mulher, você tem que aceitar a sua mãe. E não vai mudar nada você brigar com a sua mãe, isso não vai trazer nenhuma paz para você, isso vai trazer para você pelo contrário, vai trazer problema, dor. Porque vai estar saindo da hierarquia. Se ela quiser brigar, o problema é dela, mas você, se a sua mãe está com a postura errada, não saia do seu lugar para consertar uma postura que não é competência sua consertar. Uma coisa que é muito importante também, quando nós estamos num relacionamento com uma outra pessoa e a gente, com o nosso cônjuge, e a gente começa também a destruir os pais dele, nós também estamos saindo do nosso lugar. Nós estamos saindo do nosso lugar achando que nós somos maiores do que os pais do nosso cônjuge. Isso também não vai ser bom. Isso também vai trazer muito. Isso também é sair da hierarquia. Na verdade, tem mulheres, às vezes isso acontece mais com mulheres, que elas querem ser donas do marido. Aí ela pensa assim, cara, se eu afastar o meu filho dos pais dele, eu vou ser feliz. Tua vida vai ser um inferno. O seu marido, sem os pais dele, sem essa reverência, ele vai virar um zero, vai virar um problema na sua vida. Isso é uma lógica perversa, destrutiva, e se você quer ser infeliz, faça isso. E ainda tem uma outra questão, ainda tem os seus filhos. Os seus filhos são netos do seu sogro e da sua sogra. E o que vai acontecer com você? Você vai passar pela mesma história. O que você semear com a família do seu sogro, nós estamos falando hipoteticamente de uma mulher, ou no caso de um homem que estimula que também a esposa, não valoriza o sogro, não valoriza exatamente. A sogra. O que vai acontecer? O seu filho, na próxima geração, já vai trazer para você essa mesma realidade. E aquilo que porque o padrão familiar, ele vai repetindo. O padrão, né? Ele vem. Se você aprende a assumir o papel do seu pai, querendo ensiná-lo, o seu filho vai fazer a mesma coisa com você. Ele vai também te excluir, vai tomar o seu lugar. Ele não vai aprender, porque o nosso comportamento, o nosso relacionamento com os nossos pais, reflete no relacionamento dos nossos filhos conosco. Perfeito. Então, se você já viu que você agiu dessa forma com seus pais ou com seus avós, é tempo de mudar. Como que a gente muda? Uma postura diferente. Eu vou declarar, tomar decisão, né? É só tomar decisão. Mãe, pai, mudar. Minha avó, meu avô, eu agi errado. Eu não quero isso para mim. Você é minha avó. Você vai repetir. Você é meu avô. E eu quero honrar você, porque eu quero receber de você o que você tem. Vó, a sua vida é importante para mim. Você então vai declarar isso e vai mudar. Quando você se posiciona, todo o sistema se encaixa. É uma coisa impressionante. Eu queria até aproveitar assim, 3 palavras seria para você com seus avós ou com seus pais ou com aqueles que vieram antes. Respeito pela história deles, então é respeito, ok? É a primeira coisa. A outra coisa é aprendizado, aprende com eles. E a terceira coisa é se alegre com eles. Se você respeita, você aprende, né, a vida ali com eles, e se você se alegra com eles, você vai conseguir, e você vai passar isso também para os seus filhos. Isso é uma decisão, é uma postura, é mais ou menos assim. Eu lembro quando
a gente era criança, né? Os pais falam assim pra gente: olha, pode parar de brigar com seu irmão, pode agora dar um beijo nele e vai gostar dele, e conserta com ele, perdoa ele. Às vezes os pais falavam assim com a gente, naquela hora a gente falava, tá bom, pai, mas não era de verdade. O que nós estamos falando para você é uma mudança na hora, então você resolve fazer essa mudança agora. Mãe, pai, avô, tio, eu vou respeitar, né? Eu vou aprender com a história de vocês, como o Luiz falou, pegar o que é bom, eu vou me alegrar, porque quando a gente se alegra com os nossos pais, a gente recebe o que eles nos dão. Porque se a gente não se alegra, a gente não recebe, a gente não consegue, a gente fica enfraquecido. Mas eu me lembrei também, não é só com os pais que estão aqui na vida, ou que aqueles também que já se foram. Você pode tomar essa postura, você pode pensar, poxa, como eu fiz coisas erradas, né? Eu não respeitei a hierarquia natural da vida. Você pode fazer essa mudança aí dentro do seu coração. Isso é postura, porque a família, ela é um sistema que um toca no outro. Então, se você mexe dentro de você, você vai tocar, né, nos seus filhos, mas você também vai tocar em todos do seu sistema familiar. Então, você pode falar com o seu avô, com o seu pai, dentro de você. Se você desrespeitou o seu pai porque você achava que ele tinha feito alguma coisa errada, meu pai machucou muito a minha mãe, então eu não quero saber mais do meu pai, e eu estou ensinando meu pai que ele tinha que ser diferente. Tá errado você ter essa postura. Isso não é a postura de filho. Isso é assumir um lugar que não é seu. Então, assuma o seu lugar, apenas de filho. Não estou falando para você concordar com o que o seu pai fez, mas não é julgar nem condenar, a entender que ele tem a capacidade de resolver a história dele com a esposa dele, pode ser a sua mãe ou não, mas não é seu papel. Então o Luiz fala muito isso, do jeito que a gente julga, a gente vai ser julgado, né? Então, se eu estou julgando os meus pais assim, os seus filhos também vão te julgar. Então essa postura reflete e muda e transforma o todo. Gente, foi legal a nossa live hoje, que você possa estar tocando, vendo, pensando, e que você possa ter uma atitude muito proativa na direção de uma transformação, de uma nova forma de olhar para o seu passado, para as pessoas que vieram antes de você, para que você possa buscar delas, a partir de agora, uma força que você não sabia que elas tinham para te dar. Isso, foi muito bom, e nós estaremos novamente na terça-feira que vem, às 19 horas, a gente tem esse tempo com você, tá bom? Pode chamar outras pessoas também, pelo método Fluir.